Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago aqui mais uma questão de auditoria governamental resolvida. Hoje nós vamos tratar de um dos assuntos mais cobrados em prova de auditoria governamental, que é o risco de auditoria. Antes da gente ir para a questão, eu peço que você curta aqui o nosso vídeo, siga o nosso canal, nos siga nas outras redes sociais, se inscreva na lista de espera da nossa mentoria, né? Eu posso estar te ajudando aí nos seus estudos na área de controle. E é isso, sem enrolação, vamos para a questão. Pessoal, eu trouxe uma questão aqui do TCE Roraima para o cargo de auditor de controle externo de 2025, da FGV. Então, é uma questão bem recente, né? O comando da questão diz o seguinte: o modelo de risco de auditoria governamental é uma estrutura teórica que auxilia os auditores na identificação, avaliação e resposta aos riscos, que podem comprometer a obtenção de uma opinião ou conclusão apropriada no contexto da auditoria. Esse modelo é amplamente utilizado para planejar, executar e avaliar procedimentos de auditoria em entidades públicas, garantindo a eficiência e a qualidade do trabalho. Ele se baseia na interação de três componentes principais, a saber, risco inerente, risco de controle e risco de detecção. O modelo do risco de auditoria é representado matematicamente como, e traz aqui essas opções. Pessoal, para a gente não ir direto para o gabarito, eu vou dar uma explanada aqui no assunto que circunda risco de auditoria e fica com a gente até o final, porque eu vou trazer um mapinha mental que deixa esse assunto muito mais claro. Você vai poder tirar um print aí e guardar, vai ser muito útil nas suas provas, né? Eh, mas antes, vamos tratar de como é que as normas de auditoria trazem esse conceito de risco, né? A norma que traz os conceitos mais detalhados, na minha opinião, é a NBCTA 200, né? Que embora não seja uma norma exatamente de auditoria governamental, o Instituto Rui Barbosa adotou integralmente o texto dela, inclusive a renomeou como NBASF 2200. E os conceitos trazidos são os seguintes, né? Risco de auditoria. É o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. Aí eu trouxe aqui grifado os pontos mais importantes, né, em negrito, na verdade, né? Os pontos mais importantes de cada conceito, né? O risco de auditoria é uma função dos riscos de distorção relevante e do risco de detecção, ou seja, ele faz uma bifurcação, ele se divide nesses dois riscos. O risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorções antes da auditoria. Consiste em dois componentes descritos a seguir no nível das afirmações, né? O risco inerente é a susceptibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, saldo contábil ou divulgação a uma distorção que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto, com outras distorções antes da consideração de quaisquer controles relacionados. Ou seja, é o risco dos controles serem inexistentes ou não ter havido nenhum tipo de controle, né? Já o risco de controle é o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma afirmação sobre uma classe de transações, saldo contábil ou divulgação e que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções, não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. Ou seja, houve um controle, mas ele pode ter falhado, né? Então, risco inerente é quando não houve qualquer controle ou foi antes de qualquer controle que o risco, né, ocorreu. E o risco de controle houve um controle, mas ele falhou. Já o risco de detecção, né, o risco de detecção ele já está fora do risco de distorção relevante. Ele é conhecido também como o risco do auditor, né? É o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções. É, Aí, pessoal, só com esses conceitos a gente não consegue resolver a questão, né, ainda. Vamos voltar lá na questão. Ele traz aqui uma representação matemática desse risco. Então, eu trouxe esses conceitos porque a maioria das questões sobre risco a gente consegue resolver com esses conceitos aqui.
só que a relação entre eles não fica bem clara. Então, a resposta para a questão de fato, a gente vai encontrar lá no Manual de Auditoria Financeira do TCU, que não é uma das normas da NBASP, né, uma norma lá do TCU, que diz expressamente que o risco de auditoria é igual ao risco inerente vezes o risco de controle vezes o risco de detecção. Ou seja, é igual ao risco de distorção relevante, né, esse grupo aqui, que é o risco de distorção relevante, vezes o risco de detecção. Então, para responder a questão objetivamente, bastava que a gente fosse nessa norma e conhecesse isso aqui. Aí é que fica uma dica que eu dou para vocês. Leiam o edital de vocês, né? Nem todo edital cai expressamente esse modelo de risco de auditoria aqui. Mas nesse edital eu tive a curiosidade de olhar se ele estava expresso, né? E de fato estava. Olha aqui o edital do TCE Roraima em 2025, ele trouxe expressamente aqui esse modelo de risco de auditoria. Então, toda vez que tiver um documento normativo expresso no seu edital, tente ler isso, que pode ter uma questão que vai ser uma cópia desse documento, né? Eu sempre digo que o mais comum hoje em dia está sendo a cobrança da literalidade das NBASPs, que são as principais normas de auditoria aplicáveis ao setor público, né? Mas às vezes vem algum normativo diferente também. Então, com isso aqui, a gente consegue ir lá e responder a questão, né? A gente viu que é uma multiplicação, quem tivesse lido esse manual saberia responder. Não seria nenhuma questão difícil, mas tinha que conhecer a norma. Aí, por fim, já que a gente está tratando de risco, tudo aquilo que eu li naqueles conceitos, eu trouxe um mapinha mental, né? Tire um print aí, guarde isso para você, que é basicamente isso, né? O risco de auditoria se divide em dois: risco de distorção relevante e risco de detecção. O risco de distorção relevante é aquele ali antes da auditoria, né? Já o auditor ele não tem controle sobre esse risco, né? Já o risco de detecção é conhecido também como risco do auditor. E esse sim o auditor pode controlar. Ah, mas como é que ele pode controlar o risco, se ele vai detectar ou não ali é, esse risco, né? Ele pode ampliar a amostra, ele pode fazer mais procedimentos, fazer procedimentos mais adequados. Então, ele tem como controlar esse risco de alguma maneira, né? Já o risco de distorção relevante, ele se divide ali em dois níveis, né, que são os níveis, o nível geral das demonstrações contábeis, que trata ali das demonstrações contábeis como um todo, e o nível das afirmações, né, que se divide em risco inerente, que é antes de ter controle, qualquer controle interno ali, né, ou se o controle for inexistente, mas antes da informação chegar para o auditor, né? E o risco de controle, que também está dentro ali do risco de distorção relevante, que é de antes da auditoria, mas é quando os controles internos venham a falhar, né? Existia um controle, mas ele falhou. Então, esse aqui é o risco de controle. Então, isso aqui, pessoal, tem que estar muito na ponta da língua, tem que estar decorado. Vocês têm que conhecer esse mapinha mental, revisar isso várias vezes e levar isso para a prova, que isso cai muito. Então, pessoal, é isso aí. Trouxe aqui mais uma questão resolvida para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se lembre aí de mais uma vez curtir nosso vídeo, seguir o canal, nos seguir nas outras redes sociais, assinar a lista de espera da nossa mentoria e a gente volta aí no próximo vídeo com mais resoluções de questões de auditoria governamental. Muito obrigado aí.